Rafael Pestana no YouTube. Rafael Pestana no YouTube. Só resenha maneira, conteúdo maneiro. Outra decisão, outra finalíssima, que vai estar super desfalcado. O Vasco vai estar sem Léo Pelé, Marlon Gomes e Michael. Os 3 suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Medel. É o quê? Tu estudou tudinho, fez trabalho de casa. Isso aqui é muita elegância, muita qualidade. Vocês que estão vendo a gente, mandem superchat, pois isso dá trabalho, você estuda. Então, por favor. Boa, irmão, qualquer valor é bem-vindo, Então você aí, manda aí sua participação, comenta aí que vai ajudar muito o nosso trabalho aí. Que só continue, irmão, perdão. Léo Pelé, Marlon Gomes. Aí, ó! Mais um! Moleque! Ali Vascão, como a gente estava falando. Marlon Gomes, Léo Pelé e Michael. Esses 3 com o terceiro cartão. E o Medel saiu machucado sábado, mas se jogar, provável até que jogue, né? O Medel é dúvida, mas se jogar vai ser no sacrifício. Então, o técnico Ramon Dias vai ter que montar uma estratégia com o que tem. Né? Talvez aí quem desponte como favorito seja o Capasso, que não joga há muito tempo e não inicia uma partida, eu acho que desde contra o Flamengo, aquele 4-1 no primeiro turno, né? Então, assim, é um time que tem muitos problemas para amanhã. Então, eu quero saber de você, Will, né? O que esperar desse Vasco, porque assim, tem o próximo jogo, que é o Corinthians, depois sai para pegar o Grêmio e dentro de casa o RB Bragantino. Tem 3 finais de campeonato onde são 3 times, né, tirando o Corinthians, bem superiores ao esse time do Vasco, né, os 11 no papel, mas é aquilo, onde o futebol, né, o Brasileirão desse ano só traz surpresas a nós. Né? E eu queria saber de você, Will, como você montaria essa defesa? Qual estratégia é a melhor estratégia nesse momento para o Vasco guerrear e amanhã vencer o Corinthians em São Januário? Irmão, vai daí, por favor, fala um pouquinho da sua análise sobre o Vasco, que eu tive um contratempo aqui, eu preciso só de 1 minuto. Amanhã, né, como eu disse, tem esses 3 desfalques e o Vasco pode montar a sua defesa, logicamente, com o Léo Jardim, que, na minha opinião, a gente vai ter, né, a seleção do Campeonato Brasileiro, e, na minha opinião, até agora, é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2023. Se o Vasco ainda tem chances matemáticas de ficar na Série A e se está fora da zona de rebaixamento, deve muito às atuações muito milagrosas do Léo Jardim, onde tem defesas maravilhosas. Então, o Léo Jardim é o goleiro do Vasco, né, titular absoluto, que está pendurado desde o começo do campeonato com 2 cartões amarelos. Na direita, o Paulo Henrique, né, um lateral muito brigador, um lateral muito esforçado. E na zaga, que é a grande dúvida do Vasco. Né? Deve jogar o Medel, né, é uma dúvida, não é uma certeza. Né? Ele está fazendo um tratamento super intensivo para jogar amanhã, e se jogar não vai estar 100%, então é uma preocupação. E tem ali Medel, Capasso e na esquerda o Lucas Piton. Né? Então, assim, é uma defesa que deve ser montada assim, e caso o Medel comece no banco de reservas, aí o técnico vai ter que colocar o Capasso junto ao Miranda ou o Zé Vitor, que são 2 jogadores que, assim, na verdade são 3 jogadores que a torcida do Vasco não inspira muita confiança neles. Né? Então, assim, o Vasco tem uma dura missão. O Corinthians tomou a maior goleada junto, empatou, né, porque o Flamengo já tinha enfiado 5-1 no Corinthians lá na Neoquímica. O Corinthians leva 5-1 do Bahia, que também está brigando ali embaixo. Enfim, é um campeonato que, como diria Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o final. Então o Vasco, né, tem aí com certeza vai ter uma defesa
modificada para isso, para esse jogo. E Will, agora eu vou falar dos próximos 3 jogos do Vasco, né? E a gente vai simular aqui, né? Eu vou separar aqui a minha simulação e a sua. Corinthians em casa, você acha que vence, empata ou perde? Cara, vai ser um jogo muito difícil. Eu venho falando aqui que a tabela do Vasco, dentre os clubes que brigam contra o rebaixamento, é a mais difícil na minha visão, né? Um jogo duríssimo. E eu acredito que se o Vasco conseguir uma vitória amanhã, será fundamental para essa caminhada. E assim, o Vasco vem pontuando, né, cara? O Vasco vem conseguindo pontuar, vem conseguindo seus resultados que tanto precisa. Então eu acredito que amanhã, com o apoio do seu torcedor, o Vasco está concentrado. Vai ser um jogo duríssimo contra o Corinthians, mas eu acredito muito, por aquilo que o Vasco vem demonstrando, que o Vasco pode sim conseguir uma vitória amanhã contra o Corinthians, importantíssima na sua caminhada, irmão. E você? Cara, vou ser bem sincero, é um campeonato que não pode ter erro, e essa Sim. questão de controle de cartão amarelo é muito importante, ainda mais um time verdade. que é bem limitado. Eu acredito na vitória do Corinthians, porque o Corinthians está mordido, né? Mas tem um fator também da eleição do Corinthians, que eram 2 candidatos muito polêmicos, né? Independente de quem ganhasse, não ia baixar muita onda, mas eu acho que o Corinthians precisa, né, ter um fator desespero. E o Corinthians, quando teve esse fator desespero, soube lidar no campeonato. O Corinthians conquistou de maneira seguida 2 resultados contra os times que estão ali, né, fora de casa, bem na frente dele. Né? O Cuiabá ganhou o Cuiabá fora de casa por 1-0 e venceu o Grêmio, que na época podia assumir a liderança. Então acho que o Corinthians tem cartas na manga e vai aproveitar, né, tem tudo para aproveitar os vacilos de uma defesa do Vasco que vai estar muito exposta, independente de quem jogar, porque o Medel é o grande pilar defensivo, mas não vai estar 100%. A pancada que ele teve, né, ele sentiu ali uma dor muscular, enfim, é uma dor muito forte para você recuperar de sábado para terça-feira. Né? Se o jogo fosse ali quinta-feira, já seria um sacrifício, mas terça-feira está muito em cima e vai ter muitos desfalques. Eu acredito que o Vasco não vença essa partida, e se vencer, realmente é uma vitória, é a maior vitória, seria a maior vitória do Vasco nesse campeonato. Eu acho muito difícil de acontecer, mas esse jogo tem tudo para ser um jogaço, e a tabela do Brasileirão está tendo esses jogos de terça, sexta-feira, segunda-feira, que são dias ali que normalmente não tem futebol, e está sendo maravilhoso acompanhar esse Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco... Exatamente. Depois o Vasco sai para enfrentar o Grêmio fora de casa, que é realmente uma doideira. O Grêmio brigando por Libertadores. O Grêmio ainda tem sonho do título, né? Mas não depende de si. Tem muitos times na frente, mas o Grêmio não vai deixar de ir para cima, até porque tem que se manter entre os 4 primeiros. O que você acha, Will, sobre Grêmio e Vasco lá na Arena? Então, contra o Grêmio, eu acredito que o Vasco vai ter muita dificuldade, né? Porque o Grêmio é um dos melhores mandantes desse Brasileirão. Se eu não me engano, teve apenas 2 derrotas para o Botafogo e para o Corinthians. Não me recordo de mais nenhuma derrota do Grêmio na Arena pelo Brasileirão. Então é um mandante muito forte. Pode falar, irmão. Não, acho que o Atlético Paranaense também. Isso, perfeito. Perdeu o Atlético Paranaense também. Mas, assim, é um mandante muito forte, com aproveitamento muito bom dentro da arena. E acredito que vai estar lotada a arena mais uma vez, porque o Grêmio luta ainda realmente por vaga direta no G4. Ainda sonha com o título, por que não? Mas, independentemente do título, o Grêmio quer uma vaga no G4 para conseguir entrar na fase de grupos da Libertadores. E sendo assim, o Grêmio dificilmente vai deixar escapar esses pontos, né, jogando para o seu torcedor, né, em busca dos seus objetivos, né. Então, até por isso, essa vitória amanhã contra o Corinthians, caso o Vasco consiga, vai ser fundamental nessa briga do Vasco para conseguir escapar da zona do rebaixamento. Porque lá contra o Grêmio, um empate seria uma vitória de goleada.
mas eu também não acredito num empate lá. Eu creio muito que o Grêmio vai fazer um bom jogo e o Vasco não vai conseguir resistir à pressão. E aí, nesse caso, o Grêmio acredito que vencerá essa partida, irmão. E você? Eu também acredito. Por isso tudo que a gente está falando, né? Sim. Um jogo que, se o Vasco tivesse numa situação melhor, né? Se o Vasco perdesse essa partida, né? Seria um resultado até normal, comum, né? Assim, Verdade. e na última rodada tem RB Bragantino e Vasco, esse jogo que a gente transmitiu, né? Aqui no primeiro turno. E Verdade. assim, Bem eu lembrado. queria saber, porque assim, o Bragantino, eu acho que é a mesma situação do Vasco, do Grêmio. Vai ser um time que talvez não esteja, né, brigando pelo título muito dificilmente, né? Brigando pelo título na última rodada. Os Bragantino, se eu não me engano, é o quinto colocado, né? O quinto ou sexto colocado, né? O Grêmio e o Bragantino estão ali, né? Em quinto e sexto, não lembro agora quem vem primeiro. Mas vai estar brigando certamente pelo G4. Então, o Bragantino muito provavelmente vai com força máxima. Eu acredito que aí seria um empate, né? Porque eu acho que o Bragantino vai para cima, vai dar o contra-ataque no Vasco e o Bragantino vem dando muito mole quando o calo aperta, né? Um time totalmente sem tradição, jogadores muito novos, né? Então não tem aquele cara malaco assim no meio-campo, enfim, aquele cara para puxar a responsabilidade, né? São jogadores bastante coadjuvantes, né? Eu acredito que aí o Vasco consiga arrancar um empate em casa contra o RB Bragantino. E a minha análise em relação a Vasco e Bragantino, né, é muito parecida com a sua, porque o Bragantino precisando também dos pontos para conseguir entrar na Libertadores de forma direta, né? O Bragantino vai para cima do Vasco, por isso a minha previsão, assim, até um pouco otimista, né, ou talvez realista, para o Vasco da Gama é que o Vasco consiga uma vitória amanhã contra o Corinthians, porque contra o Grêmio vai ser muito difícil. E aí, na última rodada, dependendo dos outros resultados das outras equipes, talvez com um empate, o Vasco consiga seu objetivo de não ser rebaixado. Então, eu acredito muito que é um jogo, na última rodada, que se o Vasco estiver precisando de um empate, com o apoio do seu torcedor, o Vasco pode ir em busca desse empate. Agora, se estiver precisando desesperadamente por uma vitória, vai ser um jogo muito complicado, um jogo que eu imagino até parecido com Cruzeiro e Palmeiras, que também vai acontecer na última rodada. Caso o Cruzeiro esteja precisando de uma vitória e for desesperado para cima do Palmeiras, vai ficar muito difícil. Assim como eu também acho que se o Vasco precisar de uma vitória na última rodada e for para cima com tudo do Bragantino, sem tomar cuidado lá atrás, o Vasco pode acabar se complicando muito no jogo, né? Então, assim, esse jogo vai depender muito também, irmão, e vocês que estão aqui assistindo a gente, do que o Vasco vai precisar para conseguir escapar do rebaixamento. Se o Vasco estiver precisando de um empate, o cenário é porque o Vasco pode ter um pouquinho de tranquilidade para se segurar lá atrás. Agora, se o Vasco estiver precisando de uma vitória desesperadamente, vai ser um cenário muito complicado para o time para os Gigantes da Colina. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.